to study the works of Kardec under the light of Christ. We have present here today delegations from many Spiritist centers, not only from Illinois, but from other states and countries as well. He continues by inviting us to allow Allan Kardec's work to not only be believed or felt, in other words, proclaimed or manifested in our convictions, but also to be sufficiently lived, suffered, wept over, and put into practice in our own lives. Can we stand strong and tall in the dissemination of Spiritism, touching the hearts of those we encounter alone? Or should we pay closer attention to the warnings and teachings of our beloved benefactor Bezerra de Menezes? Should we act as a team? To speak about the fundamental cell of Spiritism, the Spiritist Center, we call our first speaker, Mr. Haroldo Dutra Dias. Dr. Dutra is a state court judge in the state of Minas Gerais, Brazil, and an active contributor to the União Espírita Mineira. His works extended from the translation of the Biblical New Testament from Hebrew and Ancient Greek to the production of texts and articles published nationally and internationally. And today we are very glad to have his contribution to our seminar once again. Thank you, Haroldo. Meus amigos, bom dia para todos. Good morning, friends. Hoje, na verdade, é uma conversa que nós teremos com os trabalhadores. E essa conversa, a gente pretende fazer um mergulho. Today is a conversation we're going to have with our workers, and we want to do a little bit of a deeper dive into the topic. Como todo mergulho exige um equipamento especial, hoje nós precisaremos nos equipar. As every dive requires proper equipment, we need to equip ourselves to do so. Do ponto de vista emocional e intelectual, para perceber certas sutilezas. From the emotional and intellectual perspective, so that we need to equip ourselves so that we can understand some of the subtleties que estão na obra Paulo e Estevão. that we find in the work of Paul and Stephen. O chefe de Francisco Cândido Xavier, Rômulo Joviano, The boss of Francis Xavier, Romulus of Vienna, isso não é nenhuma opinião pessoal, isso está registrado em livro. it's not a personal opinion, this is something that we find in some of the works. Ele foi um senador amigo de Emmanuel. He was a senator, a friend of Emmanuel, the Spirit. Isso está nas psicografias do próprio Francisco Cândido Xavier. And that we find in Francis' own psychographic work. Nas reuniões no culto no lar que era realizado na casa do Rômulo Joviano. In the gospel home that used to take place in the house of this Romulus Jovianus, Quando Francisco Cândido Xavier psicografava esse livro. when Francis Xavier used to psychograph this book. Rômulo Joviano é o senador Elvídio Lúcius, Romulus Jovianus is the senator Elvirus Lucius, pai da Célia, the father of Celia, e depois ele aparece no livro Renúncia, ele é o pai da Alcione. and later in the book Renunciation, he is the father of Alcyone. Nós só estamos abordando esse tema porque isso está dito nas cartas, já foi publicado, então eu não estou fazendo especulação nenhuma. And the reason we say that is because this has been documented in the letter, so I'm not speculating about Eu it. não gosto de especulação a respeito de reencarnação, acho que isso atrapalha muito o movimento espírita. I don't like any speculation about folks' reincarnations. I think that's very detractful from the Spiritist movement in general. Mas como é uma informação dada pelo próprio Emmanuel, But as an information that has come to us from the Spirit Emmanuel, nós temos absoluta certeza de que há um motivo, uma finalidade relevante para isso. we're certain there is a specific reason for that. O que eu quero dizer é que o Rômulo Joviano era alguém muito próximo de Emmanuel. What I want to say is that Romulus Jovianus was somebody that was very close to the Spirit Emmanuel. E ele disse uma frase muito marcante a respeito desse livro. And he has a tremendous quote about this book. O local onde Francisco Cândido Xavier psicografou essa obra, The place in which Francis psychographed this work hoje se transformou num museu. has today become a museum.
mantido pela Universidade Federal de Minas Gerais. maintained by the Federal University of Minas Gerais, a state in Brazil. Francisco Cândido Xavier, quando psicografava um capítulo, When Francis psychographed one of the chapters, ele deixava na mesa, na escrivaninha do seu chefe, Rômulo Joviano. he would leave it at the table of his boss, Romulus Jovianus. Ele então datilografava, So he would type it up, lia com a esposa, read it with his wife, como se fosse Dr. House e algum seriado americano. as if you were some kind of American sitcom. Então ele e a esposa foram as primeiras pessoas encarnadas a lerem essa obra. So Romulus and his wife were the first people on the incarnate plane to read this work. Mas eles liam com uma certa emoção, porque os capítulos iam chegando aos poucos. But they read it with a lot of emotion because the chapters will come one by one. Isso tudo que eu estou dizendo é para reforçar que essa frase dele tem muito sentido. And I say all that to reinforce that this quote of his is very powerful. Ele dizia, Paulo e Estevão é o manual do trabalhador cristão. He used to say that Paul in the book is a manual to the Christian worker. Aqui na América é muito comum o manual. Because here in the U.S. we find manuals to be very commonplace. Os manuais têm uma riqueza de detalhe. And they are rich in detail as well. Nosso amigo lawyer sabe exatamente o que eu estou dizendo. Our lawyer friend can attest to that. É mais ou menos assim, não coloque o gato dentro do micro-ondas. This is very specific. Don't put the cat inside the microwave. Não coloque sua cabeça dentro do micro-ondas e feche a porta. Don't put your head inside the microwave and close the door. Coisas bastante detalhadas. Very detailed information. Aqui também nós temos essa riqueza de detalhes. Here we find that richness in detail as well. E eu selecionei, pelo tempo que nós temos, três trechos. And for the time we have, I selected three pieces of text to talk about, Muito inspiradores all of which are very inspiring e muito esclarecedores. and also very educating. Mas antes de ler esses textos, eu gostaria de convidá-los a uma reflexão. But before we go into the text, I'd like to invite you to reflect. Ser o governador de um planeta To be the governor of a planet não deve ser fácil, must not be an easy task, porque você não pode tomar partido. because you can't take sides. Você precisa ter uma visão profundamente universal da evolução espiritual. And you must have a very deep and universal perspective on evolution. É claro que Jesus é um espírito que está tão adiante Of course, Jesus is a spirit that's so far ahead of us, que nós às vezes não conseguimos imaginar o que seja isso. and that we struggle sometimes to imagine what could it look like. Se você abrir a Revista Espírita de 1868, If you open the Spiritist Review of 1868, no mês de fevereiro, in February, encontrará mensagens de São Luís, you find messages from St. Louis, Lamennais Lamennais, e Lacordaire. and Lacordaire, Eles vão explicar o que é um Cristo. and they would explain what a Christ Ora, o is. nome não importa. But the name does not matter. O que eles explicam What they explain nessa mensagem in that message é que depois que você se torna um espírito angélico, is that after you reach an angelical level as a spirit, você começa do zero novamente. you start from zero again, Uma nova escada in a new scale, so to say, evolutiva. evolutionary scale. E no topo dessa escala evolutiva dos anjos, And at the top of this evolutionary scale for the angels, eu imagino que para nós já é difícil entender o que seja um espírito angélico. and I imagine that to begin with, for us, it's extremely hard to understand what an angelical Você já spirit se is. imaginou não tendo olhos, não tendo boca, não tendo ouvido, não tendo corpo? Have you ever imagined yourself not having eyes, mouth? É assim que vivem os anjos. That's how the angels live. Eles não têm mais corpo físico, não têm mais forma humana. They don't have a physical body, a form whatsoever. Não há mais limitação para o deslocamento deles. No more limitation as to where they can go. Eles enxergam em 360 graus, já imaginou isso? They can see in 360 degrees. Have you ever imagined that? Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Up and down, left, right, backwards, Eles forward. não têm mais limitação de memória. No memory limitations either. E
imaginar que um ser nesse estágio And to imagine that a being at that level, começa uma nova jornada evolutiva, é o que está dito lá. to start a new evolutionary journey, that's what we find in that E no article. topo dessa escala And then at the top of that scale, estão os espíritos que atingiram um nível chamado de crístico. and at the top of that scale are the spirits who we say have reached the level that we call Christic. Os hebreus chamam de Meshia. And the Hebrew call it Mashiach. Os gregos chamavam de demiurgo. The Greek called it Demiurgo. Os hindus chamavam de devas. The Hindu call it Devas. São seres tão incrivelmente superiores They're beings that are so incredibly superior que André Luiz, no início do livro Evolução em Dois Mundos, that Andrea Lewis, in the beginning of the book, Evolution in Two Worlds, diz que eles se transformam em instrumentos do próprio Deus say that they become instruments of God itself para a administração do universo. for the management of the universe. São Luís e Lacordaire, St. Louis and Lacordaire, na Revista Espírita, diz que eles recebem ordens diretas de Deus. say that in the Spiritist magazine, these spirits receive direct orders from God. É como se você entrasse na Casa Branca e conversasse face a face com Obama. As if to say that you went into the White House and talked to Obama face to face to get your instructions. É algo que a gente não consegue entender. It's something that's difficult for us to conceive. Pois é, esse é Jesus. That is Jesus. E o Cristo coordena toda a evolução no orbe. And Christ then coordinates all the evolution in our planet. Emmanuel diz num livro que não está traduzido ainda, se chama Roteiro, And Emmanuel says in a book that has not been yet translated called Route, que o número de espíritos que estão ligados ao planeta Terra em evolução, that the number of spirits connected to the earth in evolution, somando encarnados e desencarnados, adding incarnates and discarnates, dão um total de aproximadamente 22 bilhões de espíritos. are at around 22 billion spirits. Então nós percebemos que quando ele diz eu sou o pastor, So when he says, I am the shepherd, ele tem muitas ovelhas. he has many sheep. A questão é que essas ovelhas estão em níveis evolutivos muito diferentes. The challenge is that these sheep are in very different evolutionary stages. Não é a mesma coisa dirigir a evolução da China, It's not the same thing to guide the evolution of China, for instance, dirigir a evolução da África do Sul, to guide the evolution of South Africa a evolução do México, or Mexico da Inglaterra, or England dos Estados or Unidos. the US. Então nós conseguimos imaginar So we can imagine que nas esferas superiores, that in the superior realms, esses tipos de barreiras, this kind of obstacles, como língua, like a language, cultura, culture, religiões, religions, costumes alimentares, habits, etc, etc, and so on, não tem muita importância. are not that important. Há denominador comum, There is a common denominator. nós somos espíritos imortais. We are immortal spirits. Se encontrarmos um espírito de outra galáxia, If we were to find a spirit from another galaxy, for instance, nós somos iguais, we're the same. os mesmos potenciais. Same potentials. Eu estou dizendo isso para reforçar And I say that to reinforce que há uma busca de unidade that there is a search for unity na diversidade. in diversity. Esse é o maior desafio da evolução espiritual. That is the greatest challenge of our spiritual evolution. Como encontrar unidade na diversidade. How to find unity in diversity. Um filósofo, na verdade é um padre católico, In truth, a Catholic priest chamado Teilhard de Chardin, called Taylor Chardin ele tem uma frase brilhante. has a brilliant phrase. Ele diz: tudo que sobe Everything that goes up, he says, converge. converges. Tudo que sobe converge. Everything that goes up converges. Aí, como eu não sou Teilhard de Chardin,
Because I'm not Taylor Churda, eu atrapalhei um pouco a frase dele. I confused things a bit. Então eu disse no contrário. So I said the opposite. É algo tipo de espírito assim realmente inferior. Kind of things that we lower spirits do. Tudo que desce diverge. Everything that goes down diverge. Então, onde há divergência, So when there is divergences, está ocorrendo uma descida espiritual. we are witnessing a decline. Eu digo divergência no sentido negativo. And I say that in the I reference divergences in a negative way. Não no sentido de você ter uma opinião diferente, Not in a constructive way of having different opinions. de você pensar de uma maneira diferente. You're thinking a different way. Aliás, Humberto de Campos tem um conto lindo In fact, the spirit Umberto de Campos has a beautiful tale. em que ele diz que a verdade é um grande espelho, He says that the truth is a great mirror, um gigantesco espelho, a giant mirror que se quebrou that broke, e cada um pegou um pedacinho. and that each one of us has grabbed the E piece, nós não alcançaremos a totalidade and that we will not reach the totality se não nos reunirmos, if we don't come together, cada um com seu pedacinho. everyone with their shard of glass. Vocês já brincaram de quebra-cabeças de 1000 peças? Have you played 1,000-piece puzzles before? É mais ou menos parecido com isso. Kind of like that. Há uma sabedoria nisso. There's a certain wisdom to it. Se uma pessoa individualmente If one person individually fosse o portador de toda a verdade, was the bearer of all truth, ele não precisaria de ninguém. he would not need anyone. Ele seria autossuficiente. He would be self-sufficient. Mas a lei do universo But the law that governs the universe é a lei do amor. is the law of love. As partículas The subatômicas subatomic particles, poderiam ficar separadas. they could just fly away. No entanto, uma força However, there is a force of cohesion as faz ficarem juntas. that brings them together. Os físicos dizem que há 4 forças no universo: The physicists say there are 4 forces in the universe. força fraca, força forte, The strong attraction, the weak attraction, eletromagnetismo electromagnetism, e a gravidade. and gravity. Todas são para reunir. And all of them bring things together. Todas têm a função de unir. And all of them have the task of bringing things together. E quando nós entramos na evolução biológica, And when we talk about biological evolution, essa força se transforma em força sexual, this energy transforms itself into sexual que energy, é também uma força atrativa e criadora, which is also an attractive and creating e force que mais adiante se transforma no amor puro, that later on will become pure love, que é mais poderoso que a gravidade, that is more powerful than gravity, mais poderoso do que a força que une as partículas no núcleo do átomo. more powerful than the forces that bind things together at the nucleus of the Se atom. você quiser ter uma ideia do que seja essa força, If you want to have an idea what a force is, lembra de Hiroshima. remind yourself of Hiroshima. Então nós estamos falando de algo realmente poderoso. So we are saying of something very powerful. Há um Criador, There is one creator, apenas um. only one. E ele é a força que atrai tudo e todos. And it is the power, the force that attracts everybody and everyone. Ele é o amor que unifica toda a vida. And it is the unifying force. Mas se nós olharmos para a grandeza da criação, But if we look at the greatness of creation, nós vamos perceber que Deus estabeleceu um valor we'll realize that God has established one value, e ele não negocia com esse valor. and He doesn't will and deal with that value. Esse valor se chama diversidade. And that value is called diversity. Diversidade biológica, Biological diversity, diversidade das galáxias. diversity in the galaxies. Quando nós compreendemos isso, When we understand that, nós abdicamos de uma tendência we give up a certain tendency we have, que é a tendência de imaginar the tendency to make things up, que as pessoas precisam ser como nós somos, to imagine that people need to be just like we are, ou como se nós fôssemos um padrão as if we were a certain way, a pattern, e as pessoas tivessem que uniformizar-se. and people had to uniformalize themselves, Tudo igual. everybody the same. Não é assim. That's not how it goes. Se você tivesse que decidir If you had to decide quem é um espírito superior, who is a superior spirit, Maria de Nazaré
Mary of Nazareth? Ou José? Of Joseph? Não dá para imaginar. You can't fathom that. Há uma mensagem de Emmanuel, There's a message by the Spirit in Emmanuel onde ele diz que houve um tempo where he says that at one time, em que as forças divinas do universo the divine powers of the universe entregaram a um homem, surrendered it to one man, Maria de Nazaré, Mary of Nazareth, e o menino Jesus. and baby Jesus. O futuro da revelação espiritual, The future of spiritual revelations do Evangelho of the gospel e do Espiritismo and of spiritism esteve nas mãos de um homem. were at the hands of one man. E eles tinham um motivo para confiar nesse homem. And they had a reason to trust that man. Porque diz Emmanuel que esse homem serviu Because Emmanuel says that this man served no divino silêncio. in divine silence. Não há notícia sobre ele. They have no news about him. Ele passou apagado pela história, That he went dark throughout history. We don't know of him. mas realizou um trabalho profundamente relevante. But undertook a very relevant, important Então são task. dois espíritos giants, So there are two giant spirits, Maria de Nazaré e José. Mary of Nazareth and Joseph. E você pode imaginar Maria Madalena, Joana de Cusa, And you can imagine Mary Magdalene, Joan of Cusa. e você começa a pensar em Paulo de Tarso, And you start thinking about Paul of Tarsus, João Evangelista. John the Evangelist. Isso nos leva a uma reflexão. And that leads us to reflect. Por que 12? Why 12? Por que 12 apóstolos? Why 12 apostles? Tão diferentes So different. e com tantas diferenças entre eles. And with so many differences among themselves. O livro Paulo Estevão tira a fantasia. The book, Paul and Stephen, kind of breaks away this fantasy that we have. Nós somos educados religiosamente We are educated, religiously speaking, a imaginar os apóstolos com uma aura, to imagine the apostles with a certain aura about them. todos anjos. All of them angelic. E quando você lê o livro Paulo Estevão, When you read the book, Paul and Stephen, nós percebemos uma outra realidade. we notice a different reality. Eles discutem, They argue. eles brigam, They fight. às vezes quase que dá agressão física. Sometimes almost get into the physical level. Preciso separar, They need to be separated. mas são apóstolos. But they are apostles too. Eu vou... Opa, peguei errado. Eu vou ler um trecho aqui de Paulo. I'm going to read a piece here from Paul. É quando ele foi fazer a primeira viagem And when he goes to do his first voyage com Barnabé. with Barnabas, Ali começava o seu trabalho de apóstolo that's when his apostolic work started. e o seu companheiro de jornada And his journeyman queria levar o sobrinho. wanted to take his cousin. E houve um pequeno desentendimento, And a certain disagreement took place. porque o Paulo de Tarso não estava disposto a carregar ninguém nas costas. Because Paul of Tarsus didn't want to take anybody on his back, so to say. Mas o Barnabé era o coração puro. But Barnabas was a pure heart. E ele queria levar o sobrinho no colo. He wanted to take his cousin with him. Então há um desentendimento entre eles. So there's a certain misunderstanding. Então Paulo diz assim, e perdoe a pronúncia. So Paul goes like this. You can't count on me, answered so resolutely. The matter will require the cooperation of courageous brothers. The Church of Christ cannot be victorious if everyone is selfish. I would liken the gospel to an infinite field which the Lord has given us to cultivate. Some works must remain close to its fountainhead and guard its spirit. Others must plow the land in specific areas. But we mustn't discount the help of those who need to use crude instruments to get rid of thick
creepers and killed down briars in order to let the sun shine on the pathways. É uma visão fascinante. Fascinating perspective. Nós costumamos dizer, metaforicamente, Metaphorically speaking, we are used to saying que há uma seara do Cristo. that there's a field of work for the Christ. E quando nós pensamos numa seara, num campo, And when we think about this field, a primeira coisa que vem na nossa mente é um farmer, United States farmer. the first thing that comes to our mind is the United States farmer, for Farmers, instance. United Uh-huh. States. Uma fazenda toda igual, Uniform farm. mas não é bem assim. That's not so much the case. É um campo imenso. It's a huge field Em algumas áreas in some areas. é barro, lodo, It's pure mud. pântano. It's a swamp. Em outras há plantação belíssima. In others, there's beautiful Em plantations. outras só há pedregulho, pedra, In, rocha. in others, we only find rocks. Em outras é um verdadeiro abismo. Other ones are cliffs. E os trabalhadores são colocados em regiões diferentes. And the workers are placed in different places. É importante pensar nisso, And it's important to consider that. porque talvez você esteja na parte boa do jardim Because maybe you're in a good part of the field e não entenda o que está cultivando no pântano. and don't understand what's happening at the swamp. É importante pensar nisso. It's important to think about that. Digamos que a gente coloque um elefante aqui dentro Let's pretend we put an elephant in here, for instance. e nós faremos uma técnica. And we'll do a technique. Eu peço para alguém ficar de frente para a traseira do elefante. I would ask somebody to face the derriere of the elephant. E peço para outra pessoa ficar de frente para a cabeça do elefante. And another one to be in front of the elephant. E eu pergunto para ambas, And I ask both of them, o que vocês estão vendo? what are you seeing? Mas não precisa responder. You don't need to answer, don't worry about it. Elas estão vendo a mesma coisa, They're seeing the same thing, mas o ponto de vista é diferente. but from a different point of view. Aliás, ponto de vista I'm talking about that, about é a point of views. visão de um ponto. It's a view from a point. Essa compreensão de Paulo, This understanding Paul had, de que a missão de Pedro era uma. that the mission that Peter had was one, Pedro teria que ficar na fonte, that Peter would have to stay at the fountain, at the source, fountainhead, the fountainhead, para cuidar da pureza da água. to take care of the purity of the water. Ele tinha que viajar, He, Paul, had to travel, tinha que enfrentar desafios, had to face challenges, cada um na sua função. everyone in their own function. Mas quem coordena esse trabalho But who coordinates this work? é uma pessoa, It's one person. é o governador espiritual do orbe. It's the governor, the spiritual governor of our planet. É importante que a gente entenda isso, It's important for us to internalize that para que a nossa cooperação so that our work não perturbe o trabalho do Cristo. may not disturb the work of the Christ. Nós não podemos impor técnicas e procedimentos We cannot impose things and procedures que se aplicam à nossa área de trabalho, that only relate to our field of work não a do meu companheiro. and not of those of my neighbor. E eu fico muito feliz em voltar nos Estados Unidos And I'm really happy to be back here in the U.S. e presenciar o progresso do movimento espírita aqui. and to see firsthand the progress of the Spiritist movement here. Mas tenho absoluta consciência And I'm very sure que esse movimento aqui that this movement over será here muito diferente do movimento no Brasil. will be extremely different than the movement in Brazil. E não há novidade nisso. And there's no news to that. Se você for em Minas Gerais, If you go to Minas Gerais, a state in o Brazil, movimento não é igual ao de São Paulo. it's not the same as we see it in São Paulo, E o another de state in São, Brazil. e o de São Paulo não é igual ao do Rio Grande do Sul. And that in São Paulo in Brazil is not the same as Rio Grande do Sul. Believe me. Eu fui em quase todos os estados do Brasil esse ano. I've been to almost all states in Brazil this year, E eu me sinto uma criança que está aprendendo. and I feel like a kid learning. Cada local tem as suas características próprias. And every region has its own characteristics. Eu tenho tentado aprender And I've tried to learn
que você é a melhor pessoa that you're the best person para viver a sua vida. to live your own life. Ninguém no seu lugar faria melhor. No one in your place will do better. Você nasceu equipado You were born equipped para o compromisso que você assumiu. to the commitment that you took Eu on. poderia chamar Chico Xavier I could call Francis Xavier para desempenhar o seu trabalho. to do your job. Não daria certo, It wouldn't work. porque precisa de características You need certain characteristics que são suas. that are your own. Então nós precisamos abrir a mente So we need to open our minds para entender essa divisão de tarefas, to understand this labor division, entender o trabalho de cada um. understand the work each one plays. Paulo voltaria a escrever sobre isso Paul would write again about this. na segunda epístola aos Coríntios. In the second letter to Corinthians, Ele disse: há um só corpo. he says there's only one man, one body. A ideia de corpo é extraordinária, And the idea of a body is que é extraordinary, todo orgânico. a whole, organically E ele speaking. disse: mas imagine se o corpo todo for pé. But imagine if the whole body was a foot. Imaginem um movimento espírita Imagine the spiritist movement, em que todos fossem palestrantes. that all people were lecturers. Nós teríamos muitos seminários We would have a lot of lectures, a lot of talks, e pouco trabalho. not a lot of work would Mas go on. imaginem um movimento espírita Imagine the spiritist em movement que só tivéssemos passistas. in which we only have folks that do passes. Parece tão simples, It seems so simple, mas é tão difícil de entender isso. but it's so difficult to truly grasp. Porque às vezes você é o palestrante Because sometimes you are the lecturer, e a sua mulher é o passista. and your wife is the pass giver. Dentro da mesma casa, In the same place. um é mão, One is a hand, o outro é pé. and the other one's a foot. E isso causa um incômodo, And that bothers us sometimes, porque a gente quer que as pessoas façam o que nós estamos fazendo. because we want people to do what we are doing. Então, se eu sou palestrante, So if I'm a eu lecturer, quero que todos sejam I palestrantes. want everybody to Eu be a quero que meu lecturer. filho seja palestrante. I want my son to be a Pode lecturer. não ser isso. And that might not be the case. O segundo texto The second text que eu gostaria de ler that I'd like to read here é uma segunda aparição pessoal de Jesus para Paulo. it's the second time that Christ appears to Paul. Na primeira, Jesus chamava a atenção de Paulo In the first one, Jesus called Paul's attention para o que ele havia prometido no mundo espiritual to what he had committed in the spiritual world e ele estava se desviando. and that he was diverging from. Nessa aparição, In the second one, a história é diferente. it's a different story. Paulo viajava todo mundo conhecido Paul traveled all the known world, e não havia companhia aérea. and there was no airlines. Então a viagem era um pouquinho mais difícil. So the trip was a little rougher, E ele começou a perceber que a demanda aumentava. and he realized the demand was only growing. E esse homem não admitia And that man would not admit postergar, adiar. to postpone the task. Ele queria fazer rápido e bem feito. He wanted to do everything quickly and well done. E quando ele percebeu que o trabalho era gigante He realized it was a huge task, e que ele era um só, that he was only one na igreja de Corinto, in the church of Corinthians. quando todos tinham ido embora, When everybody had left, ele começa a chorar, he started to cry, pedindo perdão a Jesus, asking for forgiveness to Jesus, dizendo: eu não dou conta. that I cannot handle it. Eu acho que você escolheu o vaso errado. I think you've chosen the wrong vessel. Porque Jesus havia dito a ele que ele era o vaso escolhido. Because Christ had told him that he was a chosen vessel. Ele deve ter pensado: escolheu mal. And he probably thought, bad choice. E começa a chorar. And he starts to cry. Então Jesus aparece para ele. And the Christ appears to him. É incrível imaginar um governador espiritual do orbe It's incredible to imagine that the governor of the planet entrando na casa espírita just walking into the Spiritist society. e falando: don't cry. Não chore, fique tranquilo. Be calm, don't cry.
Eu vou ler o que está dito no livro porque Emmanuel narra melhor. I'm going to read here in the passage because Emmanuel is a better narrator. Do not torment yourself with the needs of this endeavor. Of course, you cannot help everybody personally at the same time. But it's possible to help them simultaneously through the power of the Spirit. Jesus e suas parábolas. Jesus and his parables. Ele poderia ter falado diretamente. He could have spoken directly. E por que ele não fala diretamente? And why doesn't he do so? Porque as palavras de Jesus Because the words of Jesus têm vida eterna. have eternal life. Elas não são para um momento. They're not just for one moment. Elas são para sempre. They're forever. O que ele disse para Paulo, What he told Paul ele está ecoando, o eco está chegando até nós agora. still echoes to us, E é como se ele estivesse aqui agora dizendo, as if he were here right now saying, meus filhos da América, my children in the Americas, usem o poder do Espírito use the power of Spirit para atender simultaneamente todas as pessoas. to help people simultaneously. O que ele está querendo dizer? What is he trying to say? Aí eu preciso pensar. So I need to reflect on that. É engraçado que Paulo fez um esforço. It's interesting because Paul tried. Ele era um doutor da lei. He was a doctor of law. Ele treinado em interpretar parábolas. He was trained Olha interpreting. o que diz Emmanuel? He things. tried unsuccessfully to deduce what this sentence implied. However, the voice continued softly. You can solve the problem by writing to all the brethren in my name. Interpretou para aquele momento. He interpreted it for that particular moment. Porque naquele momento, Because in that moment, o que havia de mais poderoso what was most powerful em termos de instrumento in terms of a tool para atender simultaneamente to talk to people simultaneously era escrever. was the written form, Escrever cartas. to write letters. E hoje, And nowadays, o que é? what is it? Então, imagine que se eu venho aqui e digo, é o Facebook. And I come here and tell you, it's Facebook. Daqui 6 meses, 6 months from now, a palestra ficou desatualizada. the lecture is out of date. Porque pode surgir uma ferramenta nova. Because maybe a new Facebook will come along. WebEx, WebEx, Google Hangout, etc, etc. Então, o importante é entender a essência. So the important is to understand the essence. Entender a essência. Nós temos um poder gigantesco no espírito. We have a very a large power in spirit. Eu vou narrar algumas coisas porque eu acredito que e-mail, Facebook, I'm going to tell you a couple of things because I believe that email and Facebook sejam óbvios demais. are too obvious. Até o meu filho, João Gabriel, de 6 anos, Even my son, John Gabriel, sabe que a mensagem espírita pode ser divulgada who is 6 years old, knows that Spiritism can be disseminated através desses meios modernos, through these modern atuais. means. Mas há alguns poderes, e eu quero aqui rápido But there are a couple of powers here, quickly. falar sobre Chico Xavier, Talk to Francis Xavier que usava esses poderes. that use these powers, these abilities. E vocês me permitam contar, são rápidas histórias, And I'll tell you a couple of short ones antes de ler o último texto. before reading the last passage. Quando Valdo Vieira abandonou Chico Xavier, When Valdo Vieira abandoned Francis Xavier, o Chico ficou preocupado. Francis was really worried. E então ele liga para o casal Galves So he called the couple, the Galvez couple, e diz, eu preciso ir a São Paulo, says, I need to go to São Paulo. São Paulo capital. E o casal disse, venha. And they said, come, come. E quando o Chico chegou lá, When Francis arrives there, ele disse para o marido da Nena Galves, Francisco, he tells that to the wife, eu to the preciso husband, ir num local. I need to go to a certain place. Ele falou, eu não sei chegar. I don't know how to get there. Eu falei, don't worry.
Ele era o GPS. He was the GPS. E ele foi dizendo, siga por aqui, Just go this way. siga. Keep E going. foi andando, andando, e o Francisco já estava perdido. And they went there Até Got que eles lost? chegaram numa casa. until they arrived at a house. O Chico chamou. And Francis called, E uma senhora já mais velha and an older lady abriu a porta e eles falaram, você programou alguma coisa com ela? and opened the door, and they were like, Sim, nós já conversamos pelo Have- sonho. did you have an appointment? Pelo No, we sono. talked through Durante o her sono. sleep. E quando a senhora abriu a porta, And when she opened the door, ela disse, Chico, and she said, Francis, and give him a hug. já está tudo preparado. Everything is ready for you. Como assim? What do you mean? Eles haviam encontrado no sono. They have met during sleep, Combinaram uma reunião mediúnica. schedule an appointment for a mediumistic meeting, Ela era uma médium de materialização. and she was a medium of materialization. Então, eles entraram na reunião So they started the meeting, e André Luiz se materializou. and Andrea Luiz materialized himself. Eram pouquíssimas pessoas. Very few people. E André Luiz, o Chico estava emocionado, inseguro, And Francis was touched, porque ele pensava, o André Luiz não vai querer mais escrever através de mim. and uncertain. He used to say, maybe Andrea Luiz is not going to want to write through me Porque anymore. ele é um médico, eu não entendo essas terminologias. O Valdo era um melhor médium para isso. He's a doctor now. I don't understand the terms, and Valdo was a better medium for that. Então ele estava inseguro. So he was uncertain. E ele começou a chorar quando André Luiz se materializou. And insecure, he started to cry when Andrea Luiz materialized himself. André Luiz se ajoelhou, And Andrea Luiz kneeled before him, pegou nas mãos dele held his hands, e disse, nós não vamos te abandonar. and says, we're not going to abandon you. O trabalho vai prosseguir. The work will go on. E foi uma emoção muito grande. And it was a great emotion. Mas é uma reunião combinada pelo sono. But a meeting is set through sleep. Então, esses são poderes do Espírito. These are the abilities of the Spirit. Nós podemos fazer prece para as pessoas We can pray for people e enviar para elas um pensamento, eu preciso conversar com você. and send them a good thought, like, I need to talk to you. Nós precisamos resolver isso. We need to take care of this. Vamos conversar. Let's talk. E listar os pontos. And list the Eu problems. quero debater isso e isso com você. I want to talk about this, this, and this with you. E usar os poderes do Espírito To use the abilities, the powers of Spirit. para conversar, para resolver questões. To talk, to solve problems. A prece é algo realmente muito poderoso. Prayer is something very, very powerful. Eu tive recentemente uma experiência de uso dos poderes do Espírito. Recently, I experienced a moment in which the powers of the Nós Spirit became very obvious. realizamos um seminário comemorando os 70 anos do Paulo Estevam. We had a seminar commemorating 70 years of the publication of the book. E como diz em português que quando você pega um gato And as we say in Portuguese, e coloca ele numa água muito quente when you get a cat and put it in very hot water, e que ele fica sem pelo, that he loses all his fur. quando você vai colocá-lo numa água fria, And when you put it in a cold water, ele tem medo. he's very scared, É como se ele tivesse ficado traumatizado. as if he were traumatized. Então a gente diz, o gato escaldado tem medo de água fria. And we say that cats that have been scalded are really afraid of cold water. Então nós criamos um hábito. As pessoas, no local onde seria realizado o evento, So we create a habit in the place that the event takes place. fizeram preces That did different prayers em diversos pontos do local. in different places. Durante toda uma tarde, For a whole evening, nós tínhamos 1.400 pessoas no auditório we had 1,400 people in the auditorium, e umas 5 ou 7 pessoas no atendimento espiritual. from 5 to 7 the spiritual treatment. Pessoas ficavam na porta de entrada e nas portas de saída do auditório. And so we placed some people at the doors to the auditorium, Nós tivemos mais de 15 casos and we had more than 15 cases em que as pessoas se levantavam e iam saindo. in which people would stand up and leave. E
quando a pessoa do atendimento abordava ela, falava: "Ei, o que está acontecendo?" And one of our workers at the door said, "Hey, what's happening?" Mulheres se viravam com voz masculina And a woman would turn with a male voice e diziam: "Ela não pode ficar aqui." and says, "She cannot be here." E essa pessoa precisava ser encaminhada ao atendimento espiritual, And this person then was guided towards the fraternal counseling. porque o obsessor não queria que ela ficasse. Because the obsessors didn't want them to stay. Então, quando o trabalho de enlightenment When our enlightenment é work, intenso, it's very intense. é preciso adotar estratégias. We have to strategize. Ninguém vê o Obama andando assim pela rua. Nobody just sees Obama walking down the street carelessly. Ele aparece no Brasil às vezes comendo um hot dog. Sometimes we see him in the news eating a hot dog, E as pessoas não veem que tem 50 agentes do FBI and people don't see there's 50 FBI agents no teto, no chão, em todas as portas. under the floor and the doors at the ceilings. Então Watching out nós them. precisamos usar esses poderes do Espírito So we need to use these powers, the abilities of the Spirit, para que o nosso trabalho fique mais protegido, so that our work may gain strength, e para que a gente fique mais sintonizado. so that we can be in greater sync. Poderes do Espírito. Powers of the Spirit. Quando a gente usa isso, When we leverage them, nós aumentamos a qualidade we da improve, nossa vida espiritual. we improve the quality of our spiritual lives. Isso é muito importante. And that is very important. Mas o bonito nessa mensagem que nós lemos But the beautiful thing about the messages we've read, é que o Paulo começa a enviar cartas. that Paul starts to write. 14 cartas sobreviveram. 14 letters have survived. Ele enviou muitas outras, And he sent many more, mas não sobreviveram, não se perderam. but those have been lost. Daqui 1200 anos, 1,200 years from now, as pessoas vão ler novas cartas. people will read new letters. Kardec Radio, Spiritism Network, e isso vai ficar registrado Those things will be registered para gerações futuras for new generations poderem observar como foi o nascimento to be able to learn how was the nascent do years Espiritismo of Spiritism na América in the U.S. e ao redor do mundo. and throughout the world. Várias pessoas em várias partes do mundo And many people in different places of the world assistem os vídeos, watch the videos online, escutam os podcasts. listen to the podcasts. Eu recebo e-mails da Finlândia, I received emails from Finland, for instance, Japão Japan, e de alguns lugares que eu nem sei que existe, eu And não places- sabia que existia. and places I didn't even know existed. Recebi uma coisa assustadora, um convite de Dubai, I've received an invitation from Dubai. porque havia um grupo que estava ouvindo o podcast. There were a group that was listening to the Em podcast Dubai. from Dubai. São cartas, são as novas cartas. These are the new letters. É claro, nós não temos a estatura de um Paulo, Of course, we don't have the spiritual mas stature of doesn't Paul, matter. but it doesn't matter. Não estamos- importa. Nós estamos fazendo o trabalho. We're doing the work. Alguém tem que fazer. Somebody has to do it. E Paulo diz aqui para Barnabé, And Paul tells Barnabas, há tanto trabalho there's so much work que é uma honra quando a gente encontra o nosso. that is an honor when we find ours. É uma honra. It's an honor. Porque na nova geração, Because in the new generation, nós teremos espíritos mais iluminados. we're going to have more enlightened spirits. E vai ser difícil encontrar um trabalho. It's going to be tough for us to find work to do. Nós teremos mais trabalhadores e menos trabalho. We're going to have more workers and less work. Então mantenha o seu. So keep yours today. Job security. É uma honra. It's a great honor. Vai ficar difícil. It will be tougher. Outro ponto fundamental Another very important point, para que a gente possa encerrar essa participação so we can close things up. é a reconciliação It's a reconciliation between Paul and James.
eles não gostavam do outro, They didn't like each other that much porque tinham atividades muito diferentes because they have very different roles and activities, e estilos muito diferentes. very different styles. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um ponto fundamental. But I want to call attention upon a fundamental aspect. People's change. People, estou usando plural, não pode. People change. As pessoas mudam. Paulo encontrou James. Paul met James. Ele era de um jeito, He was a certain way. James de outro. James another. 30 anos se passaram. 30 years went by. É óbvio que ele mudou. Of course he changed. E é óbvio que James mudou. And of course James changed. Porque todo mês as pessoas mudam. Because every month Ó, they se change. você é casado, você sabe disso. And if you're married, you know that. If you're married, you know that. A pessoa com quem você é casado hoje The person to whom you're married não é today, a mesma que você namorou. it's not the same that you went out with. Essa pessoa não existe mais. That person does not exist anymore. Porque as pessoas estão em movimento. Because people are in flux. Mas há um problema sério. But we have a serious problem. Não é um problema com você. It's not a personal É com problem. as máquinas de fotografia. With the photo machines. Porque nós tiramos photo uma cameras. fotografia da pessoa. Because we take a picture of people, E Paulo encontrou com James. and Paul, when Paul met James, E eles se chocaram. they bumped heads. James tirou uma foto de Paulo. James took a picture of Paulo Paul. tirou uma foto de James. Paul took a picture of James. 30 anos se passaram. 30 years went by. Será que essa foto é autêntica? Is this photo still the same? Sabe quando o agente da alfândega olha para o seu passaporte? Do you know when the immigration agent looks at your passport? James cresceu. James grew. O sofrimento, Suffering, a angústia, anxieties, a perseguição anguish, persecution mudou aquele homem. changed that man. Como mudou Paulo. As it had changed Paul too. E ele recebe uma carta de James And he receives a letter from James para que fosse a Jerusalém. so that he can come back to Ele Jerusalem. fala, com que direito ele me manda uma carta? And he thought to himself, how could he ask for that? E me pede alguma ajuda. Eu nunca gostei dele. I never liked him. Mas Paulo havia... Bom, já se expressou. Well, he expressed himself. Ok. Não há nenhum problema em se expressar. Faça isso para o espelho, No problem getting off your chest. Do it to debaixo the do mirror, chuveiro. under the shower. Mas ele falou, agora eu vou consultar o Evangelho. But now I'm going to look at the gospel. E esse é o segredo. And that is the secret. Não o que eu quero. Not what I want. Não o que eu penso. Not what I think. O que o Cristo quer. But what the Christ O wants. que o Evangelho aconselha. What the gospel suggests. Então ele abre. So he opened it. Concilia com o teu adversário. Enquanto estás caminhando com ele. Go back to your adversary while you're still walking with him. Então ele fecha. So he closes it. É importante chamar a atenção para um ponto. It's important to address one point. Ele vai encontrar James. He will meet James. Eu vou contar o final do filme. I'm going to tell you the end of the book. Eles se reconciliam. They get together and they make up. 3 anos depois, 3 years later, James desencarna. James passes over. 1 ano depois, A year later, ele desencarna. he disincarnates. Vocês já imaginaram uma reunião no plano espiritual? Can you imagine a reunion in the spiritual plane? Jesus com os apóstolos. Jesus with the apostles? Somente João Evangelista estava ainda encarnado. Only John Evangelist was still Todos incarnated. desencarnaram. Everybody else was discarnate. Jesus fala, meus apóstolos queridos, And he's saying, my dear apostles, venham me dar um abraço. come and hug me. E aí o Paulo está de um lado And e o Paul's James do outro. in a corner and James at the other. E ele fala, Senhor, deixa ele ir primeiro porque Let a him go gente não first. combina. O James te abraça, depois eu abraço porque a gente não se dá bem. Yeah, James will go first and I will do it because we can't see it the same way. Jesus não permite esse tipo de coisa. Jesus wouldn't allow for that kind of Então, behavior. a espiritualidade criou uma circunstância.
Spirituality created a circumstance para a reconciliação. for the reconciliation. Porque a reconciliação Because this é reconciliation uma lei da vida. is a law of life. E isso está no livro Constelação Familiar. And that we see in the book Family Constellation. Quer a gente queira ou não queira, Whether we like it or not. a reencarnação prova isso. Reincarnation makes us do Você that. recebe na sua família That we sometimes have in our families, os adversários. our adversaries. Porque a reconciliação é uma lei. Because reconciliation is a law. Então ele encontra um James So he sees James transformado. and he finds him transformed. E para finalizar, And to close things up, ele ainda firme e impetuoso he is still harsh para lidar com o farisaísmo. to deal with the Pharisees. Depois de 30 anos, After 30 years, Paulo era um espírito iluminado. Paul, no doubt, was an enlightened spirit. Mas quando se tratava do passado, But when dealing with the past, por ele chegava já dando tapa. if you were for him, he'll come in very aggressively. Mas James But James, however, ficou 30 anos spent 30 years lidando com o farisaísmo. dealing with the Pharisees. Então, naquela área, So in that area, ele tinha mais experiência James was more experienced do que Paulo. than Paul. E ele disse: And he fica says, calmo, calm, be quiet, calm down, confie em mim. trust me. Não será dessa maneira. This is not the best way of doing E it. começa a dizer que ele sabia exatamente And it starts to say that he knew exactly toda a armação, toda a estratégia all the strategies que os fariseus estavam utilizando. that the Pharisees were employing. Ele disse: eu sei, I know. eles querem te humilhar, They want to humiliate you. eles querem te sacrificar. They want to sacrifice you. Mas presta atenção, But pay attention. nós vamos ter que ceder. We're going to have to give in somehow. E Emmanuel faz um comentário do pensamento de Paulo And Emmanuel tells a little bit about a the thought respeito das process. palavras de James. Paul's thought process in relation to James' words. James' words rang full of kindness and wisdom, and came as a consoling revelation. The Galileans were much wiser than any of most learned rabbis in Jerusalem. He, Paul, who had come to religious world by means of famous schools and had always had Gamaliel's inspiration, is his younger days now admirate those seemingly uncount men from the fishing huts who achieved unforgettable intellectual victories in Jerusalem, only because they were able to remain silent when necessary, combining their life experience with a broad expression of goodness and selflessness in the manner of the Divine Master. That's all. Thank you very much.